Boa noite, tudo bem? Estamos voltando aqui nessa live, agora a live das 19. Um grande abraço para todo mundo e espero que agora na live das 19 eu não cometa tantos erros como eu cometi na live especial aí, quando a gente estava assistindo juntos o vídeo da manifestação do Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Bolsonaro fez duas declarações que, num país democrático e onde a imprensa fosse uma imprensa isenta de verdade, não fossem franjas de partidos da esquerda, nós teríamos a primeira manchete: Bolsonaro denuncia fraude na eleição de outubro. Segundo, Lula não fugiu porque é culpado. Seriam as duas manchetes dos jornais nessa segunda-feira. Mas como a imprensa é uma franja do PT, é claro que ninguém vai comentar absolutamente nada. Espero que vocês nos acompanhem ao longo dessa 1h30 que nós vamos ficar aqui. O nosso companheiro nesse primeiro momento, o Dr. Milton Pires, que eu espero não errar de novo, que eu espero colocá-lo no ar aqui. Nós já fizemos uma conversa pela linha de serviço, porque a gente é antigo, então a gente diz que nem o pessoal de rádio, fala pela linha de serviço comigo, Pedro Carneiro Pereira. Então era uma história antiga que a gente falou pela linha de serviço que eu, Furacão e Milton Pires, estava tudo ok. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa de qualidade que agrade vocês, trabalhando exatamente em cima do que o Jair Bolsonaro falou há muito pouco, através do telefone do Eduardo Bolsonaro, e nós já temos quase 3 milhões de views do vídeo lá na página do Eduardo Bolsonaro, e é natural que isso aconteça, porque é a primeira manifestação pública do Jair Bolsonaro, e é um gigante, é um leão, o cara é muito herói. Boa noite, Milton Pires, prazer em tê-lo comigo aqui. Boa noite, Leudo. Prazer voltar aqui a conversar contigo, com todos os telespectadores, os ouvintes, os youtubers que fazem essa nobre família do Crystal Vox, Leudo. Ô Milton, eu estou muito feliz de você estar com a gente aqui. Eu fico muito seguro com você estando comigo, porque você é uma pessoa que conhece tudo, você é um grande cidadão, uma pessoa que tem as condições necessárias para falar sobre um assunto tão complexo que é a saúde do Bolsonaro, a lucidez do Bolsonaro, o discernimento que o Bolsonaro tem dos fatos que ele falou ao longo de 20 minutos e 13 segundos. Eu não tinha visto passar o vídeo, achei que eram 4 minutos, quando eu fui assistir novamente o vídeo tinha 20 minutos. Então, qual é a tua primeira opinião sobre a manifestação do Bolsonaro? Olha, Leudo, como eu comentei contigo antes da gente entrar no ar, né, é um depoimento comovente, é uma coisa que emociona todos nós, mesmo as pessoas com formação em medicina, que convivem com o sofrimento, com a dor, com a morte dentro do hospital, ver uma pessoa nessa situação representar uma luta que é dupla, né? Uma luta que é dele mesmo e uma luta por aquilo que restou de democracia no Brasil. A doença do Bolsonaro, a lesão do Bolsonaro, a recuperação do Bolsonaro é a recuperação que tentamos todos nós fazer daquilo que sobrou de democracia ainda, né? Então eu te confesso, eu me sinto emocionado como cidadão, né? Feliz como médico de ver que ele está melhorando e extremamente preocupado, né, Leo, como brasileiro, com as coisas que ele nos colocou ali, porque elas são aquilo que a gente chama, como eu estava te dizendo antes, em filosofia, de uma verdade autoevidente, né? É uma verdade a priori que a gente deve, né, desconfiar, apostar, né, com grande probabilidade que essa organização criminosa que controla o Brasil tente fraudar as eleições, né, não dando a vitória no primeiro turno, que eu acho que a chance que nós temos é levar para o segundo turno, porque aí fica muito mais fácil de enganar as pessoas no Brasil, né? E a primeira alternativa era aquela que
a gente sempre disse, era matar o capitão Jair Bolsonaro, isso não deu certo, então agora tem que fraudar a eleição, né? Eu acho que isso aí é um raciocínio bastante lógico, né, Leuto? Doutor Milton, eu pensei 7, 8 segmentos do pronunciamento do Bolsonaro, mas eu quero começar pelo mais, para mim, politicamente o mais importante. É o comportamento do Lula, do PT, dessa organização que a maioria chama de organização criminosa e que de fato souberam trabalhar muito, muito de como chegar ao poder. Inclusive o Bolsonaro, na manifestação, ele sugere aos jornalistas que imaginam que terão liberdade no Brasil no momento pós a fraude, né? Porque diz, se o Haddad assumir, imediatamente vão tirar as liberdades dos jornalistas. Então ele sugeriu que os jornalistas leiam o caderno de teses do PT de 2015 e análise de conjuntura de 2016. O que o senhor pôde observar no que o Bolsonaro tentou transmitir com isso? O que o Bolsonaro tenta fazer ali, Leodo, é uma coisa que a sociedade brasileira, todo o país deveria ter feito há muito tempo, que é mudar a ideia que nós temos do Partido dos Trabalhadores, né? Nós achamos que o PT é um partido, ele não é, ele é uma força revolucionária, né? Isso nunca ficou claro para a sociedade brasileira, isso não é isso no imaginário popular brasileiro, quando se toca nessa expressão revolução, força revolucionária, a tendência das pessoas é pensar no estrangeiro, né? E não, isso é coisa de outro país, isso não existe aqui. Então, o Brasil sempre viu o PT tomando gato por lebre, né? O PT ele não mudou em nada, nem os partidos de esquerda ao tentarem matar o Jair Bolsonaro, né? O PT não vai mudar em nada tentando fraudar a eleição, isso é o que ele sempre foi. Antes ele estava disfarçado, é isso, né, que a gente deve dizer. Agora, essa tomada de consciência, Leudo, ela tinha que ter sido, né, lamentavelmente, isso tinha que ter começado há muito tempo antes, porque é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, é o seguinte, Leo, todos nós tivemos uma formação conservadora, né? Uma das frases mais comuns da gente escutar dos nossos pais é de que quando um não quer, dois não brigam, né? Essa é uma das maiores verdades da vida, só que isso, Leo, isso vale individualmente, né? Se isso é verdade para as pessoas, isso é verdade para a vida individual das pessoas, né? Como uma regra de convívio do cidadão em sociedade, para evitar conflito, para conduzir a sua vida. Agora, isso em política não vale, né? Isso em política não funciona, e quando a gente tenta, né, tratar democraticamente, quando a gente tenta puxar para dentro de um processo eleitoral, né, para um processo democrático, supostamente democrático dentro do país, uma força que é criminosa e uma força que é revolucionária, nós temos uma guerra assimétrica, que é isso que tu falavas outro dia na tua live, né? É a assimetria de coisas, quer dizer, eu crio um grupo no Facebook e vou dar uma facada, né? Eu faço uma manifestação com milhares na frente do hospital, você traz um ditador africano trazendo 16 milhões para cá. Então, assim, é uma assimetria muito grande, né? É uma disparidade de métodos e de forças, né? E de critérios morais de ação, que no caso deles não existem, né? Eles não têm nenhum pudor, eles não têm nenhum limite. E aí, Leandro, eu queria te lembrar o seguinte, nós precisamos ser muito, eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto muito de ler, de gravar, de pensar e observar o que eles dizem, e nós temos que ser justos, assim, né, com eles. Porque eles sempre vieram dizendo que eles iam incendiar o país, que eles iam fazer acontecer, que ia rolar sangue, né, que ia ter morte, que eles não iam admitir. Então, assim, por incrível que pareça, eles sempre foram muito sinceros nisso aí, né, Leuto? Eles sempre foram muito honestos nesse tipo de coisa, não sei se tu concordas comigo. Sim. Na verdade, eu tô aqui brigando o meu corte aqui. O que eu posso dizer para ti, Milton, nessa confusão toda que nós estamos vivendo aí, nós estamos aparecendo sem o nosso corte aqui, porque a gente está brigando aqui, mas isso é natural. O que eu tenho para dizer para ti é o seguinte:
Eu venho observando todos os dias aí, e as pessoas que têm nos acompanhado são muitas. Nós hoje agora já temos aí com 2.160 pessoas e 11 minutos de live. E nós encerramos uma tem meia hora com 6.000. Então as pessoas estão sedentas para buscar informações a respeito do atual, do verdadeiro cenário que nós vivemos aqui hoje. Nós vivemos um cenário muito complicado. Nós temos o líder das pesquisas internado no principal hospital do Brasil porque foi vítima de um atentado político. E o que mais me chama a atenção é que a imprensa brasileira não trata o episódio como atentado político, trata como tentativa de assassinato, como um crime comum. Não bastou a Polícia Federal entender que deveria considerar um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Não, a imprensa continua a dizer que se trata de uma tentativa de homicídio. E daí, lá no Rio de Janeiro, a mesma imprensa diz que o caso da Marielle é um crime político, sem saber se é um crime político. O de Juiz de Fora a gente sabe que é um crime político. Foi praticado contra o candidato líder das pesquisas. Então, evolui o assunto, eles esperavam que o Bolsonaro morresse. Esta era a aposta de que o Bolsonaro morresse. Eles já tinham tudo montado, tanto é que imediatamente após a prisão, que foi um acidente a prisão do bispo, porque o bispo estava marcado para morrer, porque eles fariam sim a faxina, a famosa faxina no serviço de inteligência, e daí imediatamente se postraram à disposição do bandido, do terrorista, porque para mim o bispo é um terrorista, ele não é um assassino, ele é um terrorista. E agora muito mais, com o episódio de sexta-feira da chegada de 16 milhões de dólares ao território brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vivemos, como diz a Defesa Net, um momento de intromissão interna de serviço de inteligência estrangeiro. Então, o Bolsonaro hoje fala. Eu, na minha opinião, porque eu levo algum tempo para conseguir fazer uma reflexão. Para mim, hoje o que o Bolsonaro fez, doutor Milton, e eu quero que o senhor me ajude nisso, foi um pedido de socorro. Eu acho que o Bolsonaro falou pedindo socorro hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Inclusive nos momentos que ele se emociona ali, a gente vê o desespero, né, dele, que evidentemente se mistura com a dor, com o medo que a pessoa sente numa situação como ele está, mas tem também isso que tu falou, né? Esse pedido de socorro de alguém que está tentando explicar para o Brasil que está enfrentando uma força política disposta a qualquer coisa. O desproporcional, né? Desproporcional. Desproporcional. Eu digo assim para ti, viu, Leudo? Um exercício que a gente faz como médico sempre é o exercício de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do doente e ver o que ele está pensando, né? Petistas são psicopatas, né? São assassinos, terroristas, revolucionários, psicopatas, mas isso não me impede de tentar imaginar como é que eles se comportariam ou o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. E eu vou ser muito direto aqui contigo, viu, Leandro? Eu escrevi sobre isso outro dia. Se chama o decreto do estado de qualquer coisa, isso está lá no Ataque Aberto, está em outros lugares também, onde, resumidamente, o que eu digo é que o próximo passo dessa gente seria provocar uma bomba, por exemplo, Leandro, numa estação de metrô em São Paulo, né, obrigando esse Drácula, essa criatura do MDB que está na presidência da República, a decretar o estado de qualquer coisa, como eu lhe disse, e aí não sair eleição. Né? Essa seria uma outra possibilidade, uma outra tese, antes da própria fraude, né, Leandro, que o Bolsonaro nos chamou a atenção hoje no vídeo, né? Pois é, eu quando a gente fala sobre o que o Bolsonaro falou da tentativa de fraude, e ele fala, né, de forma dura nisso, ele é muito presente no que ele diz. Olha, pode acontecer uma fraude aí, essa fraude, pelo que eu tenho... Porque, na verdade, o Bolsonaro hoje, quando falou, o Bolsonaro já conversou com muita gente, doutor Milton. Quero dizer isso para quem está com a gente aqui. O Bolsonaro não falou só pela emoção.
Bolsonaro hoje falou como candidato a presidente da República, líder nas pesquisas, e quando ele diz que há uma armação, eu vou usar o termo armação porque não tem outro para ser utilizado nesse momento. Quando há uma armação, e essa armação está disposta a colocar 40 votos em cada urna, que será aberta logo após a conclusão do processo de votação às 17 horas do dia 7. E esses 40 votos são em favor dos candidatos do PT, ou seja, da legenda do PT. Isso inviabiliza qualquer eleição, doutor. Se o Bolsonaro tem essa informação, a eleição está comprometida. As urnas estão todas distribuídas. Elas já foram alimentadas com o programa, e se esse programa já está nas urnas, a fraude está pronta e montada. É exatamente por causa disso, que tu acabas de dizer, Leudo, que eu implorei por uma intervenção militar no Brasil. Né? Eu implorei por uma intervenção que colocasse PT, PSOL e PCdoB na ilegalidade e restaurasse as condições mínimas para um processo eleitoral. Né? Não era para trazer de volta tortura, desaparecimento, ditadura e um regime militar durante 20 anos. Não, era para que nós pudéssemos ter isso que tu está dizendo agora, que está sob risco, que o Bolsonaro acabou também de demonstrar no vídeo dele, que é a lisura do processo. Né? E o processo eleitoral brasileiro, ele já começa com um problema que é a participação do PT. O PT não podia mais existir, Leudo, depois do que ele fez com o Brasil. Dilma Rousseff não deveria estar na cadeia, não concorrendo ao Senado. Essa gente não podia estar dentro do processo. A simples participação deles no processo é uma afronta ao processo. Né? É assim que eu vejo. Agora, como é que nós vamos fazer? Como é que a sociedade brasileira vai fazer isso? Eu tenho conversado com as pessoas no WhatsApp, no Telegram, com um grupo de amigos mais próximos, as pessoas da minha família, que tipo de verificação, que tipo de segurança, de policiamento, né, de vigília que a sociedade brasileira pode fazer em cima dessas máquinas, Leandro? Eu pergunto, o que nós podemos fazer? Alguém sabe me dizer o que nós podemos fazer? Como é que se verifica a lisura de umas máquinas nas quais você pode, inclusive, adaptar teclados, como ficou claro lá por aquela conclusão daquele perito da Polícia Federal? O que nós vamos fazer agora, Leandro? Pois é, doutor Milton, eu lhe confesso que quando eu ouço do senhor me perguntar o que nós vamos fazer agora, eu lhe confesso que eu não sei dizer não. Eu fiquei tão assustado com as declarações do Bolsonaro, mas tão assustado com as declarações do Bolsonaro, que eu me pergunto em que país eu estou vivendo, viu? O senhor sabe que nós somos amigos, andamos juntos pelas ruas. No primeiro momento das manifestações de 2015, nós andamos abraçados, temos fotos nossas nas ruas, mas o nosso movimento foi sangrado pelo pessoal do PMDB. O pessoal do MDB sangrou. E hoje, para minha surpresa, o Marum disse na imprensa que o MDB pode apoiar o Bolsonaro. Isso é um deboche nesse momento, né? Eu acho um deboche. Marum apoiando o Bolsonaro, nos jornais hoje. O Marum é o Dilma do MDB, né? Ele é um do MDB, essa é a definição dele. Eu acho que ninguém quer, nem precisa, nem quer saber quem esse cidadão apoia ou não. Eu acho que ele e o grupo do MDB tem que rezar para aquilo que vai acontecer depois do final do ano, se porventura, né? Se Deus quisesse, nós conseguirmos ganhar com o capitão Bolsonaro essa eleição, porque o lugar dessa gente do MDB, Leudo, desse partido fecal, desse solo adubado de corrupção, que é o MDB, dessa massa amorfa, o lugar dessa gente é a cadeia, né? O MDB, tudo, eu costumo dizer, Leudo, que tudo no universo é matéria, energia ou MDB. Né? O MDB é uma coisa que não é matéria nem energia, faz acordo com as duas e depois trai cada uma delas.
É uma geleca, uma massa amorfa que permitiu que esses comunistas todos prosperassem no Brasil durante 30 anos. Prepararam o terreno para o Fernando Henrique, prepararam o terreno depois para o Lula e preparam o terreno. O MDB conseguiu derrubar, ajudar a terminar com o regime militar, fingindo que era de esquerda, e agora conseguiu derrubar a Dilma fingindo que era de direita. E ele não é nada disso. Ele é qualquer coisa, Leandro. É isso que eles são, né? Eu lhe confesso que eu não acredito em ninguém do MDB. Eu, pessoalmente, eu não falo com ninguém sobre política de forma séria com o MDB, porque o MDB é liderado pelo Zé Sarney. O Zé Sarney manda no MDB. Depois vem o segundo, que é o Renan Calheiros. Depois o terceiro por ordem é o Michel Temer. O quarto é o Eliseu Padilha e o quinto é Moreira Franco. Um partido político que tem esses 5 homens como as linhas de frente do partido, não pode ser levado a sério. E não adianta essa conversa, não. O MDB do Rio Grande do Sul é diferente do MDB do resto do Brasil. Eu ouço muito dos políticos. É uma bobagem que a gente não pode aceitar em momento nenhum isso. Tem essa coisa do Rio Grande do Sul, né? Tudo no Rio Grande do Sul é diferente, os políticos do Rio Grande do Sul são diferentes, o futebol do Rio Grande do Sul é diferente, os médicos do Rio Grande do Sul são diferentes. Eu estou cansado de ser diferente, Leandro. Eu queria ser brasileiro com um pouco mais de dignidade, né? E eu acho que é isso que as pessoas desejam, é isso que as pessoas estão esperando, e elas estão depositando toda a sua esperança agora, né? Num capitão, num homem que tá severamente lesado, né? Saiu da UTI hoje, né? E que mostrou para nós hoje no depoimento dele o desespero dele, né? A preocupação dele com o que espera o Brasil daqui para frente, né? Eu tenho certo cuidado quando eu trato desses assuntos aí políticos que envolvem segurança, e o senhor foi oficial R2, oficial médico na aeronáutica, então o senhor conhece muito bem a caserna, o senhor sabe que nós temos militares, porque quando surgiu no primeiro momento a notícia de que o Bolsonaro tinha sido vítima de um atentado em Juiz de Fora, eu lhe confesso com toda a honestidade, eu pensei comigo, tem milico no meio. Mas não tive dúvida de pensar que tinha milico no meio. Quando eu falo em milico, eu lembro dos episódios do passado da história política do brasileira. O Lamarca, o Prestes, os generais do Brizola. Então, gente infiltrada nas forças, capazes de contaminar a força, E daí, quando eu ouço, e quando eu leio, e quando eu vejo que o ministro da Defesa faz uma reunião secreta com o ministro da Defesa da Venezuela, 3 ou 4 dias depois do atentado, olha, eu coloco assim, não é uma pulga, é um besouro atrás da minha orelha, porque eu começo a pensar, será que também nas Forças Armadas não tem gente que não deseja o Bolsonaro presidente? O senhor é um homem que tem coragem de falar as coisas, eu gostaria de ouvir do senhor isso. Leodo, por que tem? Né? Porque não houve nenhum aspecto da vida cultural, institucional, da vida administrativa brasileira que não foi aparelhada por essa gente. Né? Então, o Exército Brasileiro ele não é uma exceção. Ele é uma organização muito grande que representa toda a sociedade, todos os segmentos estão lá dentro, e essas pessoas elas foram expostas e elas eram suscetíveis como civis, a Revolução Cultural, né? A Revolução Cultural marxista que se fez no Brasil, né? A tentativa de explicar toda a realidade, primeiro, como material, sem nenhuma transcendência, sem nada depois dessa vida que nós vivemos aqui, e segundo lugar, como uma luta de classe, né? É uma sociedade onde alguém é sempre culpado por alguma coisa do ponto de vista material, por ser de uma classe diferente, né? Por ter mais dinheiro. A esquerda brasileira construiu toda uma sociedade cuja moral se baseava no saldo bancário, né? Quem tem dinheiro é mau, é ruim, é porque roubou, é porque deve. Quem não tem, tem direito a ter dinheiro e nós, portanto, temos uma dívida histórica
com essas pessoas. Foram isso que eles conseguiram fazer, e o Exército não é exceção, viu, Leudo? Eu não te diria que o Exército brasileiro chegou a um ponto, por exemplo, de agir como o Exército português, né? Como na Revolução dos... Sabe que em Portugal, Leudo, tem um livro muito interessante, História de Portugal, de Rui Ramos, que eu terminei algum tempo atrás, aonde a gente vê, Leudo, que o Exército e a Igreja portugueses se comportaram de uma maneira diametralmente oposta àquela que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, a Igreja Católica se transformou nesse bando, né, de padres sindicalistas, esses companheiros padres, como eu chamo, né? E dentro do Exército sobrou alguma coisa. Em Portugal, o Exército português se aparelhou, né? Eles conseguiram, na década de 70, né, naquela época da Revolução dos Cravos, eles conseguiram aparelhar antes, inclusive, o exército português de uma forma que nunca conseguiram no Brasil. Mas em Portugal foi a igreja que se manteve à direita, que se manteve conservadora, não tinha teologia de libertação lá em Portugal, e a igreja ajudou a salvar o país, né? Tomara que o exército brasileiro não nos deixe na mão, Leudo, né? Eu não sei exatamente em que sentido que são as declarações do general, me desculpe, as declarações do general Mourão e de outros militares de que o Exército fiscalizaria esse pleito de outubro, né? Aliás, a respeito disso, há pouco tempo atrás, o general Vilas Boas, tu deve ter visto, o Exército brasileiro emitiu uma nota oficial dizendo que não vai fiscalizar coisa nenhuma, né? Que o Exército não tem papel nenhum na garantia dessa eleição aí que se aproxima. Quer dizer, mais preocupante ainda, né, Leandro? Somando isso aí com a entrevista do Bolsonaro hoje, né? Eu confesso, doutor Milton, que eu hoje ainda vou levar algum tempo para eu conseguir entender a entrevista, a declaração do Bolsonaro. Eu lhe confesso que hoje à noite eu vou pegar essa entrevista, eu vou ouvir, vou assistir, vou voltar, vou fazer uns cortes, vou fazer uma edição nesse vídeo, porque eu quero tirar a parte emocional do Bolsonaro, que ela é uma coisa que não tem como a gente relatar a emoção dele. Ele segurou, assim, ó, esse camarada podia te infartar ali. Dada a sua debilidade de saúde e todos os muros que ele ultrapassou dos últimos dias, e muros altos, viu? Ele teve muita... Ele tem um organismo muito forte. O senhor é médico, sabe disso. O Bolsonaro, se fosse um homem frágil, não teria ultrapassado essas dificuldades que ele passou na última semana. E o Bolsonaro misturou a emoção com razão. E esta mistura da emoção com razão nos trouxe muitas informações. Eu lhe digo, eu peguei pensei duas, mas eu tenho umas anotações aqui que eu vi que tem mais coisas. Ele disse mais coisas. Ele quando fala do alinhamento do governo brasileiro às ditaduras, eu acho que ele revela claramente qual é o papel do PT aqui no Brasil. É a implantação de uma ditadura. Porque quando ele fala que o PT é alinhado a ditaduras, o PT é uma ditadura. Não tem dúvida nenhuma. E nós tivemos uma prova disso aí com esse avião presidencial, né, da República de Cungamunga Equatorial, que nem eu chamo, eu sei lá se Guiné, ou se sei lá o quê. Enfim, uma dessas aí que o Lula e o PT usaram para lavar dinheiro do crime organizado e dinheiro roubado do Petrolão e do Mensalão, né? A República de Cungamunga desceu no aeroporto em São Paulo trazendo 16 milhões de dólares. Ora, para quê, Leandro? Por que essa gente vem descer no Brasil com um avião, com malas e malas de dinheiro antes da eleição e depois da notícia que todos nós estamos vendo na internet, que os assim chamados os trabalhadores, né, os militantes petistas responsáveis pela campanha estão sem dinheiro e estão parando de trabalhar, né? Porque o dinheiro dessa organização criminosa diminuiu muito, né? Eles apanharam muito, eles perderam muita coisa, a polícia foi para cima dele, a Dilma perdoou a dívida dessa Guiné 900 milhões de dólares. Pois é, então o que custa pagar 16, né? Eu te perdoei em 900, me manda 16, pô. Pelo menos para pagar os advogados do Adélio, né, Leandro?
Você sabe que o que me chamou a atenção quando eu vi a notícia aí, evidentemente, que foi esse volume de dinheiro. E pior ou melhor para a gente descobrir o que estava acontecendo? Evidentemente que tinha diamante demais num relógio. Não tinha o mostrador do relógio, eram só diamantes. Não tinha ponteiros no relógio. Então foi preparado para o transporte. Ele foi preparado. E assim, lá na Avenida Paulista, esses diamantes são agora, nesse momento, são factíveis de serem trocados por dinheiro agora, nesse momento. Porque os banqueiros da Paulista recebem esses diamantes e trocam por dinheiro. Sabemos disso. No caso do presidente do Banco Santos, ele tinha um cofre cheio de diamantes quando invadiram a casa dele. Então esse camarada aí de Cungamunga, né, que é a República, na verdade esse cara é um maluco, é um irresponsável, é um assassino, ele executa pessoas lá na Guiné e ele é amigo do pessoal do PT. E não foram só 900 milhões. É muito mais. O Lula foi o lobista das empreiteiras em obras que foram financiadas pelo BNDES e que não foram realizadas lá. Então tem muito dinheiro lá. Isso que as pessoas no Brasil tinham que entender, Leandro, quando elas estão sofrendo sem tomografia, sem cirurgia, sem leito de UTI, elas têm que ver que lá em Cungamunga tem autoestrada feita com pista de concreto, né? Tem tomógrafo, tem UPA montada em Cungamunga, tem UPA no Oriente Médio, tem usina hidroelétrica na América Central, tudo feito com o nosso dinheiro. Tudo feito com o nosso dinheiro que esses desgraçados, esses marginais roubaram. Essa gente não tinha o direito mais de existir como partido político, muito menos de estar no processo eleitoral, Leandro. É uma ofensa a todos nós ter o PT no processo eleitoral e ter um bêbado cantando Legião Urbana lá como ministro do Supremo, né? O desespero dele está tão grande, viu, Leandro, que parece que ele teve que até concluir a faculdade de Direito, viu? Ele voltou agora a estudar, ele até conseguiu se formar. É verdade, eu sei disso. Não, mas ele não conseguiu vaga no pós-graduação ainda. Ele só fez a graduação, mas o pós não deu ainda. Mas tu acabas de dizer uma coisa, Milton, que é importante. Esse financiamento que a gente fez, o Brasil financiou a construção de usinas elétricas na Venezuela. Daí o Brasil compra energia da Venezuela para Roraima. Como hoje um jornalista pediu que a gente pronuncie corretamente o nome do estado, que é Roraima e não Roraima. Então, em Roraima, a energia elétrica distribuída vem de uma usina elétrica, de uma geradora elétrica na Venezuela, construída com dinheiro do FAT. Eles não pagaram a usina, estão nos cobrando energia elétrica e querem cortar a energia. E daí o nosso ministro da Defesa vai lá discutir. Imagina, o ministro da Defesa discutir com o ministro da Defesa sobre energia elétrica para 29 municípios. Dá para acreditar? Dá para acreditar nisso? É um negócio que contando ninguém entende, ninguém acredita, né? Mas só para terminar a história desse nosso novo ministro-presidente, viu, Leandro? Duas pessoas que me chamaram muito a atenção que ele levou lá para dentro, né? Primeiro, uma das mulheres mais lindas de Brasília, uma juíza federal, tudo bem, isso é direito dele, né? E dela também, eu sei lá qual é a relação deles. Agora, tem uma coisa que me interessa, Leandro. O que um general de 4 estrelas foi fazer como assessor do Toffoli antes das eleições, Leandro? Que intenção que existe nisso aí? Ou eu tô peco de novo. Sabe que eu sou muito paranoico, né, Leandro? Eu sou conhecido aqui, o Brasil inteiro já me conhece como paranoico. Na minha paranoia, Lula foi para cadeia, Dilma foi derrubada, o Bolsonaro tá com uma ileostomia e o Toffoli tá bêbado cantando Legião Urbana. Mas nós, somos eu e tu que somos os loucos, né, Leandro? Nós que somos os paranoicos. Eu quero saber, o que um general de 4 estrelas foi fazer como assessor do presidente do STF antes das eleições? Alguém sabe me explicar? Não, e mais, esse general que foi para lá é o general que foi autoridade olímpica. Ou seja, ele foi escolhido pela Dilma como autoridade olímpica e ele comandou o Comitê Olímpico Brasileiro. Dizem que ele é um dos mais politizados militares do Brasil, que é respeitado na tropa e coisa parecida. Mas daí eu pergunto,
Se o general foi cuidar do Toffoli, como querem nos convencer disso, como é que ele permitiu que o Toffoli fizesse uma festa para 1.400 talheres e não quer contar quem foi na festa? Isso para mim é escandaloso. Aquilo lá tava, olha, tava bom aquilo lá, hein, Leandro? Tava bom aquele negócio ali, Leandro. O uísque mais novo tinha a idade da mulher mais velha naquela festa lá, hein, Leandro? Olha aqui, ó, a Ana Cecília. Ana Cecília é uma das tantas mães do Crystal Box. Porque ela participa todos os dias aqui, nos ajuda. Ela é uma mulher extremamente inteligente e eu não tinha visto isso e é bom que você também, Milton, preste atenção numa coisa. Projeto deles: criação da Escola Sul-Americana de Defesa. 2. Criação da Unidade Técnica de Coordenação Eleitoral. 3. A abertura do espaço aéreo dentro da Unasul. 12 países. Outro alerta de Bolsonaro no vídeo de hoje. Leandro, sabe o que é isso aí? Como ela mencionou, a Unasul, a abertura de que. Eu me esqueci que mais que tu mencionou, a abertura de que, Leandro? Na verdade, a criação da Escola Sul-Americana de Defesa, a criação da Unidade Técnica de Coordenação Eleitoral e a abertura do espaço aéreo na Unasul. Sabe como é que se chama isso aí tudo que tu acabou de dizer? Ursal. Isso aí é Ursal. Isso é Ursal. Que a pessoa diz, né, porque o Ursal para nós, eu mandei até para TT outro dia, Ursal é aquele bando de urso, né, Leandro? Sim, Ursal. Até agora. Agora, quando começa isso aí, que a Ana Cecília, eu acho que é o nome dela, né, que te mandou. Ana Cecília. Né, Academia Militar Única, placa única, carteira de identidade única, né, isso é Ursal. Pronto, é Ursal, cara. É isso aí que é Ursal. Não tem nada de mítico, nem de misterioso, nem de fantasia. Ursal é isso aí. Né? Eles só não colocaram isso aí a pleno, a todo vapor, porque não conseguiram, mas a ideia era essa aí mesmo, né? Era essa. Era essa aí, né? João Francisco Biaba diz aqui: Leudo, quando li que o PT cresceu muito no Nordeste, rememorei as eleições passadas e já fiquei cismado com as urnas. Aí vem o Bolsonaro e dá uma declaração dessas. A fraude vai ser no Nordeste. Eu realmente não sei o que te dizer, Leandro, como é que eles vão fazer isso, se vai ser dentro de cada sessão, se isso vai ser lá dentro do TSE, como o Toffoli se fechou. Te lembra, Leandro? O Toffoli se fechou em 2014 por mais de meia hora sozinho com o resultado das urnas. Todo mundo esqueceu, te lembra disso? Não, eu não esqueci, eu falo aqui, mas é verdade. E o pior... Pois E o pior, você sabe que eu vou abrir aqui comigo para te contar uma coisa. Eu tenho uma informação, e olha que tu sabe disso, que eu sou um cara bem informado. Um avião da Força Aérea Brasileira deslocou de Brasília, fez um pouso aqui em Canoas e depois foi para a base, aquela nossa base lá na Antártida. E misteriosamente nesse avião, passageiros eram servidores do Tribunal Superior Eleitoral. E eles tiveram o azar de alguém observar que eles estavam destruindo HDs. Você sabe o que aconteceu depois? Pegou fogo lá na base aérea. Os caras colocaram fogo depois desse episódio. Então esses os caras que controlam o país, cara. Tá tudo preparado para acontecer uma grande tragédia, viu, Leandro? Uma grande tragédia na nossa história, que é a permanência da organização criminosa petista no poder, né? Ou com o picolé, ou com esses poste, como chamam, né? O Haddad, eu não sei nem qual é a história desse cara, Leandro, do que ele fez na vida dele. O cara já apareceu como prefeito de São Paulo, acho que ele era presidente. Esse cara apareceu pronto, né, Milton? Tá cortando o teu telefone aí, deve ser bateria tua aí. Milton, muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado, muito obrigado por ter estado comigo essa 40 minutos, Milton. 40 minutos a gente ficou no ar aqui. Que maravilha, que entrevista boa, que conversa boa. Deus te ilumine sempre.
Um abraço, Muito Milton. obrigado, um abraço a todos aí. Força total. Força total, um abraço. Pois é, meus amigos, tá aí, tive uma conversa com o Dr. Milton Pires. Quero pedir desculpas aí porque eu me atrapalhei hoje durante a transmissão, no momento em que eu mostrei o vídeo do Bolsonaro aqui. Eu me atrapalhei, tive que pedir socorro para o furacão, mas agora saiu. Eu estou ainda ali com a layer do Dr. Milton, que eu tenho que tirar, porque afinal de contas não pode ficar essa layer aí, ela está aí. Vamos tirar, ver se a gente tiramos a layer dele aí. Quero dizer para vocês que nós, nesse domingo à noite, fomos testemunhas de uma entrevista do Jair Bolsonaro. Entrevista não, uma declaração do Jair Bolsonaro no leito hospitalar, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tratou de assuntos extremamente importantes, ele enfocou a possibilidade de uma fraude eleitoral na eleição de outubro. Ele disse que isso é fato, que ele está denunciando. Na verdade, o Bolsonaro pediu socorro para as autoridades brasileiras, para juízes, promotores, ministros do TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje, quando são 16, nós estamos em 16 de setembro de 2018, já se passaram 16 dias do mês de setembro e nos separam 6 dias mais 6, 22, na verdade 21 da eleição. Eu não sei o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, porque as urnas já foram lacradas, as urnas, elas estão prontas para serem distribuídas em todas as sessões eleitorais. Ou seja, se alguém inoculou as urnas com vírus, para que nesse vírus estejam inseridos dados favoráveis ao PT, como o Bolsonaro disse, que 40 votos serão contados em todas as sessões eleitorais do Brasil em favor do PT, nós definitivamente vamos assistir o PT e a esquerda voltar à presidência do Brasil. Se o que o Bolsonaro disse for verdade, não é que eu esteja duvidando do Bolsonaro, não. Esse fato, se nós ali na frente, porque agora está fácil, o que o Bolsonaro disse, agora está fácil. Porque tem urnas e locais no Brasil que não tem a menor condição, a menor possibilidade do PT fazer 40 votos na legenda. Então está muito fácil da gente saber se a fraude aconteceu. Tem locais que o PT não faz nenhum voto no Brasil. Newton Silva, ô Leudo, para não dizer que não se provou nada contra Bolsonaro, houve o caso da insubordinação na caserna, a qual, quando submetida ao STM, ele foi absolvido, o que para mim foi um ato de bravura em benefício de toda a classe. Isso é coragem, é verdade. O Bolsonaro foi caçado com C, ou seja, os militares, seus superiores, foi o Milton Pires, que era o ministro do Exército, tentaram excluir o Bolsonaro das Forças Armadas, porque o Bolsonaro teve a coragem de denunciar os salários insuportáveis, salários que eram insuportáveis do ponto de vista remuneratórios aos militares, que era de miséria, como ele disse, salários miseráveis, e o movimento do Bolsonaro, que quase perdeu a patente de capitão naquela oportunidade. O Bolsonaro, inclusive, disse, vamos fazer alguma coisa. Tentaram dizer que o Bolsonaro, tentaram criar um croquis que o Bolsonaro queria estourar a ponte. Claro que foi de dentro, foi o Serviço de Inteligência que fez isso para sustentar, para sedimentar a denúncia contra o Bolsonaro. Evidentemente que no Superior Tribunal Militar isso não avançou, porque não havia provas, e inclusive colocaram em dúvida a elaboração daquele croquis do atentado a uma ponte lá no Rio de Janeiro. Tem nada contra o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem credibilidade suficiente, Newton, para fazer a denúncia que ele acaba de fazer. De dizer sim que haverá fraude. Daí algumas pessoas entraram aí e disseram assim, mas você disse que não ia ter fraude. O quê? Queria que eu dissesse? Eu não tenho poder, não tenho autoridade para dizer que tem fraude. Agora, se o Bolsonaro disse hoje que as urnas serão fraudadas, eu vou repetir aqui. O Bolsonaro fez uma manifestação à nação brasileira
na tarde do dia 16 de setembro de 2018, dizendo que nós teremos fraude 2 vezes na eleição desse ano. A primeira fraude será a inclusão de 40 votos em cada sessão eleitoral em favor da bancada federal do PT, e claro que da bancada estadual, para não deixar o PT morrer no cenário político. Isso é possível? É claro que é possível. Por que é possível, Leudo Costa? Por um detalhe simples. Vocês não esqueçam que o software livre que é utilizado para alimentar as urnas, ele é uma criação do pessoal do PT. Quem fala isso agora é o Leudo Costa, que foi processado pelo cara criador do software livre no Brasil. O Mazzoni me processou porque eu disse que eles estavam vendendo dados do Serpro. E o Serpro me processou também, que agora é público, todo mundo sabe que vende dados. Mas agora é a coisa mais pública do mundo, a investigação nesse sentido no Ministério Público Federal. E o próprio Serpro confessou que vendia dados, sim, que 9% era vendido. O Paulo Bernardo foi preso, acusado de vender os dados do governo para empresas de empréstimo de dinheiro. Então não há nenhuma novidade no que eu disse, eu só falei a verdade. Agora, se o juiz quiser me condenar porque eu falei a verdade, definitivamente nós estamos mergulhados num país dominado pela esquerda e dominado, inclusive, no judiciário pela esquerda. Mas o PT diz que não, que o judiciário é injusto. Daí o Toffoli, como diz o Milton Pires, goleado lá, tomou todas lá, foi falar do Cazuza no dia da posse dele. Cazuza e o outro, aquele outro menino lá que era, acho que do Capital Inicial, coisa parecida, que o sobrenome dele é Manfredini. Então, definitivamente nós estamos mergulhados no caos. O Bolsonaro denunciou hoje que o Brasil está mergulhado no caos, com fraude à vista na eleição, que será impossível vencer o Haddad no segundo turno, porque tudo está combinado, tudo está preparado nas urnas, está tudo pronto para a fraude eleitoral. Palavras do Jair Bolsonaro hoje à tarde. E que tão logo passe a eleição, nós teremos perdido todas as nossas liberdades democráticas. Então ele fez um alerta ao povo brasileiro para que não se deixe enganar, que nós tenhamos uma participação na eleição de outubro, uma participação direta, objetiva e que nós não podemos permitir que a fraude se configure na eleição de outubro. Então eu não posso fazer nada mais aqui a não ser me tornar um papagaio repetindo o que o Bolsonaro disse hoje à tarde. E eu espero que surjam no Brasil jornalistas que façam um exame de consciência na noite desse domingo para segunda-feira e ao menos façam pelo menos coloquem em prática uma das lições primárias, primordiais do jornalismo: questionar o assunto. Que questionem por qual foi o motivo que o Jair Bolsonaro fez uma denúncia dessa magnitude.